Graça e paz, povo de Deus, meu amigo, minha amiga, que tudo esteja bem com vocês. Estou aqui tranquilamente na minha casa, tudo em paz, e esse iniciozinho desse vídeo, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Minha casa está em paz, tenho minha esposa linda, com saúde, eu também gozo de saúde plena. Minhas filhas tementes a Deus, filhas obedientes, sabe? Às vezes as pessoas acham que a gente tem uma família daquelas propagandas de margarina, né? Essa semana semana passada eu fiz duas postagens, uma falando sobre divórcio, que eu falei assim, não sei o que é pior, a pessoa se separar e ser condenada pelos santos, ou a pessoa continuar infeliz ao lado de uma pessoa que despreza, que maltrata, que xinga e tudo mais. E a outra postagem eu falei sobre hipocrisia, que não, se for com a sua filha, o meu conselho para você é esse, mas se for com a minha filha, o meu conselho é diferente. Amados, eu fui fortemente criticado por essas duas postagens, como se eu estivesse ensinando para as pessoas o que elas deveriam fazer. E em momento algum eu desviei do que a Bíblia manda que nós ensinemos. Porém, é interessante, né? As pessoas que me criticavam, eu entrava no perfil da pessoa para ver pessoas de 20 anos, 22 anos, pessoas que sequer moram sozinhas, pessoas que sequer pagam a conta de luz na casa dos pais onde moram, pessoas que não têm responsabilidade nenhuma, mas sabem tudo de Mateus 19, sabem tudo sobre divórcio, separação, sabem tudo sobre recasamento, sabem tudo sobre adultério. E são essas pessoas que, infelizmente, vão ouvir, né, pessoas que estão passando por problemas, pessoas que estão passando por uma separação conjugal que está totalmente longe de ser uma só carne com o seu cônjuge, pessoas que estão passando um relacionamento terrível, um relacionamento de humilhação, um relacionamento de estupro. Sim, sim, sexo não consensual é estupro, ainda que seja com o cônjuge. Não estamos na cultura judaica, tá? Onde o homem tinha direito, pleno direito sobre o corpo da mulher. Ainda que a mulher dissesse não, ele tinha pleno direito sobre o corpo da mulher. O homem podia bater na mulher, estava tudo tranquilo. A mulher era propriedade dele, tá? Não estamos debaixo dessa cultura judaica. Hoje nós vivemos uma cultura uma cultura ocidental. Não estou relativizando a Bíblia, meu irmão, minha irmã. A Bíblia ela é muito clara com relação à separação. Só que a Bíblia também, quando fala sobre essa separação, ela fala assim, Moisés, ele permitiu que a carta de repúdio, a carta de divórcio, se estamos falando de Moisés, estamos falando do povo israelita, tá bom? Creio que você entenda isso, tá? Jesus, em Mateus 19, ele está falando sobre a lei de divórcio, sobre a separação, sobre ser uma só carne, sobre adultério, tá? E é bom que você entenda que Jesus está falando da lei mosaica e que na lei mosaica não tem permissão para divórcio, porém Moisés deu essa abertura, tá? Por que eu falei isso tudo? Pessoas hoje em dia, meu irmão, minha irmã, infelizmente elas casam errado. Elas casam muitas vezes pelos motivos errados, casam para sair de casa, casam por causa de uma imposição social, casam para ter sua liberdade, casam porque o marido ou a mulher tem dinheiro
e depois elas se veem num casamento totalmente frustrado e querem separar. Bom, existem dois tipos de casamentos. O casamento por interesse, interesses, né, absurdos, que a gente nem entende, né? Eu conheço uma menina que se casou com um cara porque ele era fornecedor de drogas, então ela poderia ter drogas de graça, para você ter uma ideia por que as pessoas se juntam, né? E na mente nossa de cristãos, e vou falar assim, na mente nossa, me incluo, tá, de cristãos hipócritas, nós achamos que esse tipo de casamento é o casamento de uma só carne, a qual Deus fala lá no Éden. Adão e Eva, casal perfeito, homem e mulher, sem terem nenhum tipo de falha de condutas, de falha moral, de falha de caráter. Foi assim no princípio, uma só carne, até que a morte os separe. E existe o outro tipo de casamento, que é quando a pessoa quer mesmo ser feliz, a pessoa quer mesmo estar casada até que a morte separe, ser uma só carne, de acordo, a mulher quer estar sobre a mesma missão do homem, submissa, né, sobre a mesma missão, a mulher quer ser feliz, quer constituir uma família, coisa maravilhosa seria isso. Só que os hipócritas, né, e vou falar aqui os santos, né, os fariseus, os neofariseus, os atuais fariseus, eles colocam tudo isso dentro do mesmo saco. E na maioria das vezes, como eu citei agora há pouco, são novinhos, não tem experiência de vida nenhuma, não tem maturidade nenhuma, então eles abrem os pergaminhos da lei e falam, não, você tem que continuar casado, você tem que continuar casada. Aí a mulher fala, mas o meu marido, ele me agride, ele me xinga, ele me bate, ele me humilha. Não, a Bíblia diz que tem que continuar casada, vai orar para Deus reverter essa situação. Mas o meu marido, ele está querendo, duas vezes já, ele quase estuprou a nossa filha. Não, não pode separar porque é pecado, não pode. Essas pessoas novinhas, elas só abrem os pergaminhos e não escutam as pessoas que estão passando por esses problemas. Meu irmão, minha irmã, existem casos que o próprio Deus, ele foi contra aquilo que ele falou. Agora começaram as pedradas, né? Vão começar as pedradas a mim. Sim. Vou te dar um exemplo. Profeta Oséias, sacerdote, perdão, ele foi obrigado por Deus a se casar com uma prostituta. Muita gente fala, não, isso é literalmente coisa nenhuma. Oséias, ele casou-se com uma prostituta. Prostituição é pecado perante Deus e ele manda um sacerdote, homem santo, fazer isso porque ele queria nos aplicar uma lição. Ele queria aplicar uma lição ao povo de Israel que estava traindo o Senhor Deus. Eu não estou dizendo de maneira alguma, meu irmão, minha irmã, que nós devemos ir contra aquilo que Deus falou. Não, entenda o seguinte, quando você não tem maturidade nenhuma, o que vale é a lei. Quando você tem maturidade, você escuta a pessoa, você aconselha a pessoa para que a pessoa cuide daquele assunto da melhor maneira, mas se preserve. A pessoa precisa se preservar. A mulher, ela precisa ser preservada. Hoje em dia, a mulher que é machucada, que apanha, que é humilhada, que é xingada, que é estuprada, ela precisa se separar urgentemente desse animal. Porque isso não é homem. Eles não são mais uma só carne há muito tempo. Tem mulheres que vivem nessa condição há 15 anos, há 20 anos, sendo maltratadas. Deus quer mesmo isso de nós? O nosso Senhor Jesus quer mesmo isso da mulher? Aí vem né, entendido na lei, como sempre, né, os mais novinhos, os mais sem maturidade nenhuma de vida, sem vivência alguma, fala assim, não, aí tem a frase feita até, né, porque assim como Jesus nunca se separou da sua noiva, nós também não podemos nos separar do nosso cônjuge. Aí, quando vem a idade da maturidade, quando vem as tempestades sobre essa pessoa, sobre um parente,
A mãe da pessoa agora, né, desse santo fariseu, está passando agora por humilhação. Sabe o que esse santo fariseu vai fazer? Ele vai falar para a mãe: mãe, sai de casa, vem morar comigo. Ora, isso não é separação? Isso é separação. O que eu quero que vocês entendam, meu irmão, minha irmã, é que eu falei sobre hipocrisia. Em momento algum eu falei sobre o divórcio de verdade. Em momento algum eu estou dando conselhos para que você faça determinada coisa como se fosse uma receita básica. Não, não pode separar. Se não pode separar, não pode nunca, em caso algum. Só que o que nós vemos, o que eu vejo, tá, é que quando é com um amigo, não, aí a história muda de figura. Meu irmão, minha irmã, se a nossa palavra é sim, tem que ser sim até o final. Se a nossa palavra é não, tem que ser não até o final. Só que Cristo, ele nos ensina a perdoar. Cristo nos ensina a termos uma nova vida, a termos uma nova oportunidade de sermos felizes, de sermos plenamente felizes nessa vida. Não estou de maneira alguma dando conselho ou autorização para você que está me assistindo se separar. Conte-me primeiro o seu caso. De repente o seu caso realmente é só oração, é só se manter fiel, mas talvez o seu caso seja de separação, meu irmão, minha irmã, isso acontece. Precisamos preservar-nos, nós precisamos nos preservar todos os dias, porque para vivermos infelizes para o resto da vida, eu creio piamente, tenho dúvida nenhuma que eu creio que nós fomos feitos para sermos felizes no casamento e não humilhados, maltratados, estupradas, xingadas, amaldiçoadas, as mulheres serem tratadas como empregadas, como serviçais, escravas sexuais. Não foi para isso que Deus criou você, mulher linda, maravilhosa, você, homem, valoroso também, um ser maravilhoso. Então eu quero dizer aqui para você, para terminar esse vídeo que já está extenso, eu como ensinador da palavra, eu recebo muita pedrada, porque pensam que eu estou relativizando a Bíblia, e eu não estou relativizando a Bíblia. A Bíblia fala que não se separe, somente a morte separe o homem e mulher que são uma só carne. Mas e o casal que já não são e nunca foram uma só carne? Como é que nós deveríamos tratar esse casal, esse casamento, essa união, essa coisa que nós não podemos chamar de casamento, não podemos chamar de casamento. Não vamos ser hipócritas, tá bom? Não vamos ser também fariseus, não vamos ser como aqueles homens que abriam os pergaminhos da lei e condenavam todas as pessoas. Quero deixar aqui uma última palavra. Jesus chorou. Na morte de Lázaro, Jesus chorou. E Jesus, ele foi lá, ressuscitou a Lázaro, e ele foi contra todas as leis da natureza, porque a lei da natureza é morrer, né? Jesus foi contra as leis da natureza para dar novamente a chance de Maria e Marta serem felizes, porque o futuro delas estava comprometido sem o seu irmão. E Jesus, ele muda futuros através de mudanças. A gente não entende como é que Deus faz a nossa vida. A gente só vai entender lá na frente. Conheço tantos casais que descasaram há 30 anos atrás e hoje vivem num novo relacionamento felizes, homens e mulheres de Deus. Conheço muitos, não são poucos, muitos. Homens e mulheres de Deus trabalhando na obra, que amam o próximo, que aconselham, que orientam, que pastoreiam, que estão de acordo. E aí? Não, isso é adultério, tem que separar e voltar para o primeiro. Não vamos ser hipócritas, tá? Vamos pensar sempre, se isso fosse com uma filha minha, se isso fosse com a minha mãe, se isso for agora comigo, eu, mulher, estou passando por humilhação e tal, durante quanto tempo eu vou ter que ficar nisso, sendo estuprada, sendo xingada, sendo agredida? Medite sobre isso, meu irmão, minha irmã. Precisamos analisar cada caso e preservar-nos, preservar a pessoa a quem estamos orientando com amor, com carinho, com experiência, com maturidade, para nós não incorrermos no erro de sermos fariseus,
de sermos hipócritas. Não, se essa pessoa eu não conheço, vamos a ela dar o rigor da lei. Não, essa pessoa é minha amiga, não, não, não. Agora você pode se separar. Eu agora estou analisando melhor esse caso e é melhor você se separar. Isso é hipocrisia. Ou você usa o mesmo peso, na mesma medida, todas as vezes, ou você é um hipócrita. Se você utilizou pela primeira vez a ótica de analisar, de sofrer e perdoar, utilize sempre daqui para frente. Não seja mais hipócrita, de um peso para quem é seu amigo e outro peso para quem é desconhecido, tá bom? Eu sei que vou receber muita pedrada, estou acostumado. É isso que talvez faça de mim um pregador diferente, mas de acordo com a palavra de Deus. E que pessoas gostam, né, dos meus vídeos, da minha forma, da minha ótica de ver cada problema como um problema específico, particular. Eu adotei na minha vida de cristão, de pregador, de pastor, de guia espiritual, eu adotei que nós devemos amar o nosso próximo e ver o melhor para ele, perdoar, dar a ele uma nova chance de ser feliz, é perdoar a prostituta, é curar aquele o drogado que por plena rebeldia saiu de casa e buscou o mundo das drogas, e ainda assim, não. Tem muita gente, muito cristão que vai falar assim, é ele que se dane agora, é ele que se entenda, foi ele que quis e o problema é dele. Mas quando é com filho, não ficar filhinho. Estou falando nesse vídeo, meu irmão, minha irmã, sobre hipocrisia. Quero que você entenda. Hipocrisia. Não pense que eu estou dando conselho sobre separar ou não separar. Não estou dando conselho para você. Volto a falar, não estou dando conselho algum para que ninguém se separe, não. Estou falando sobre hipocrisia. Precisamos utilizar sempre a mesma medida. Eu, Ulisses, pregador da palavra, resolvi utilizar o perdão, resolvi utilizar a orientação dada para cada caso, o amor, perdoar, nova chance, ser feliz, preservar a pessoa e não entregar a pessoa à própria sorte, utilizando a frasezinha: se fosse para separar, Jesus teria se separado da sua noiva. Muito lindo na boca de alguém que não tem nem vivência de vida, ainda está de fraldinha, né? Como eu disse no início, não paga nem a conta de luz, não sabe nem o que é morar sozinho, quanto mais ter um relacionamento conjugal. Que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Se quiser tacar-me pedras, me taque pedras ungidas, por favor, tá bom? Fique com Deus, fique na paz, Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, mencione alguém e compartilhe ele, tá? Deus te abençoe.